E a gente precisa aqui focar no nosso slide agora, para eu mostrar para vocês alguns conceitos que são importantíssimos para que a gente possa depois entender o controle das contratações. O que seria o controle interno na administração pública? Primeiro, não compreenda o controle interno como a sala do controlador, como a repartição onde estão ali, onde está a equipe do controlador, com seus materiais, os seus papéis de trabalho, seus computadores. O controle interno deve ser entendido enquanto procedimento integrado, enquanto sistema. Os controles internos são procedimentos, normas, rotinas, fluxogramas, decretos, portarias, instruções normativas, modelos, formulários, aplicativos. São procedimentos que se criam para poder permitir que a gente busque a eficácia da aplicação da legislação. Então, no campo das licitações e dos contratos, quando a gente cria modelos de documento de formalização de demanda, quando nós criamos modelos de estudos técnicos preliminares, termos de referência, editais, nós estamos criando controles internos que vão prevenir que os servidores ali, ao não utilizar um modelo padronizado, pequem na confecção desses instrumentos, certo? Se a gente contrata uma plataforma, um sistema para confeccionar os artefatos de planejamento das licitações, também de forma padronizada e controlável, você está criando um controle interno também na fase de processo de planejamento das contratações. Se você cria um procedimento, uma rotina, um checklist, por exemplo, para evitar o sobrepreço, é quando você estima mal o valor das contratações, pode resultar num futuro superfaturamento. E você tem um risco grande de sobrepreço aí lá no setor de compras, que faz a pesquisa mercadológica para estimar o valor das licitações, você pode criar um checklist e entregar ao setor de compras. Ele é um controle interno para evitar o sobrepreço nas contratações. Se você verifica que nas licitações do seu município, apesar da Lei 14.103 vedar a participação de parentes até terceiro grau dos agentes públicos, que tenham poder decisório, que façam parte da comissão de contratações, que sejam parentes do agente de contratação, até terceiro grau em linha reta ou colateral, a lei veda. Porém, tem muitos parentes vindo participar, você pode criar, por exemplo, para incluir nas minutas de editais, um modelo de declaração de não nepotismo, de não parentesco com o servidor público. Você está criando um controle interno para evitar o nepotismo. Fechou, então. O controle interno se entende quanto procedimento. Aí agora observe. Toda a administração pública, em qualquer área, em qualquer secretaria, uma hora ou outra vai ter controles internos implementados para poder evitar essas falhas, para poder proteger o patrimônio público. Então, no setor de patrimônio, você vai ter vários procedimentos de controle, na contabilidade, no setor de almoxarifado, no setor de frotas e combustíveis, e você vai ter essa mesma questão no setor de licitações e contratos. Você vai ter que criar vários controles para prevenir irregularidades, direcionamento, falta de economicidade. Então, observe, se nós temos vários controles internos em várias áreas de administração, em várias secretarias, nós temos o que a doutrina chama de sistemas de controle interno. E no campo do nosso estudo aqui da aula de hoje, nós temos um sistema de controle de licitações e contratos, que vai agregar ali desde a questão relacionada ao planejamento das contratações, desde a questão relacionada às pesquisas de preço, a confecção dos artefatos de planejamento, a confecção de editais, a publicação de editais de licitação, a realização do processo, a execução dos contratos administrativos, com a fiscalização de contratos e depois a prestação de contas, o encaminhamento dessas prestações de contas para o tribunal. Então, nós vamos ter um grande sistema de controle na parte de licitações e contratos. E todo esse sistema, composto por vários controles internos, vai ser coordenado pela chamada Unidade Central de Controle Interno. Entenda como a Controladoria Geral do seu município,
da sua Câmara ou a Secretaria de Controle Interno, a depender da legislação que criou o sistema de controle interno na sua entidade, ela vai ter nomenclaturas diferentes. Então, nós temos diversos controles, um grande sistema de controle interno, e dentro deles, um deles é o sistema de licitações e contratos, comandado pela Unidade Central de Controle Interno, a Controladoria, que, por fim, vai desenvolver a atividade de auditoria, que é o exame independente e imparcial, onde vai se verificar se os controles internos implantados no sistema de licitações estão sendo cumpridos, estão sendo respeitados pelos servidores que fazem parte desse grande sistema. A auditoria que pode utilizar de técnica de amostragem, auditoria que pode ser feita de auditoria financeira, auditoria operacional ou auditoria de conformidade. E no campo das licitações, a maioria das auditorias são auditorias de conformidade, onde você verifica se o que está previsto na lei, no decreto, no regulamento próprio, está sendo respeitado pelos servidores. Assim, a gente cria o chamado ambiente de controle. O ambiente de controle, ele congrega, então, os servidores que fazem parte dos sistemas de controle interno, no sistema de licitações e contratos, nos materiais de modelos que você disponibiliza, nos checklists, nos sistemas, nos formulários. O ambiente de controle, ele garante que os servidores tenham ali um passo a passo a ser seguido. E para implementar esse controle nas licitações e contratos, a controladoria tem que avaliar os riscos envolvidos em cada tipo de processo de contratação. Você que está aí no município tem equipe pequena, não tem equipe grande, não tem mão de obra, às vezes não tem estrutura suficiente. Então você não precisa analisar, avaliar tudo que passa em termos de contratações. Você vai fazer uma avaliação de riscos e analisar apenas em sede de controle de conformidade, apenas aquilo que oferece maior risco de gerar dano para a administração, certo? Então, licitações de maior vulto financeiro e econômico envolvido, licitações que tenham como objeto obras, reformas, serviços de engenharia, ou objetos que venham a inovar no ordenamento jurídico aí da sua entidade, beleza? A controladoria, para funcionar bem, incluindo na área de licitações e contratos administrativos, ela deve trabalhar nas chamadas 4 macrofunções do sistema de controle interno, que se divide, são 4, né? Então, a função de auditoria, de avaliação, de verificação dos processos de contratação, a função de controle e assessoramento, que é a função de apoio pedagógico e criação de controles preventivos, a função de ouvidoria, onde se vai dar transparência nos processos de contratação, nos editais, os avisos de contratação direta por dispensas de licitação, etc. E a função de correição, onde a controladoria pode atuar também para poder corrigir os atos, abrir processos administrativos disciplinares, processos administrativos de responsabilização contra servidores que tenham descumprido com os preceitos, com os regulamentos ali concernentes às licitações